A partir de hoje, a minha servidão nesta família termina. É maior que Crash. A travessa de prata caiu e os pratos fizeram-se em 1000 pedaços. Aconteceu no meio do luxuoso restaurante em Cascais, onde se celebrava a festa do 80º aniversário do seu sogro. Inês, a nora mais nova, que passara a vida a trabalhar silenciosamente na sua mercearia de produtos tradicionais no mercado da Ribeira, tinha acabado de puxar a toalha da mesa, à frente de toda a família do marido. Ela, que durante mais de uma década nunca se opusera a nada, por que razão explodira daquela maneira? Mas o facto mais chocante ainda estava para vir. Devido à última frase que ela atirou à sogra, é maior que minha senhora, esse patrimônio? Eu já o comprei há muito tempo. É maior que a nora do mercado. Sempre desprezada pela cunhada advogada e pelo cunhado médico. No momento em que a sua verdadeira identidade foi revelada, a família do marido caiu de joelhos. Quem era, afinal, esta nora da mercearia? A história chocante começa agora. Antes de começarmos, subscreva e deixe o seu gosto. Comente de onde nos está a ouvir, para que possamos enviar-lhe toda a felicidade do mundo. Bem-vindos ao Luxo e Mentiras. Eram 4 da manhã. Numa ruela de Alfama, ainda envolta na escuridão, os passos apressados de uma mulher ecoavam na calçada. Era Inês, de 49 anos, dona de uma pequena mercearia de produtos tradicionais no coração de Lisboa. Em cada mão, segurava um pesado saco de compras. Num, levava um cabrito acabado de preparar. No outro, grelos frescos, pimentos e batatas para assar. Hoje era o 76º aniversário da sua sogra, Beatriz. As mãos de Inês já estavam gretadas como a carapaça de uma tartaruga, um testemunho de mais de 10 anos a mergulhar as mãos em água fria e a manejar facas. Chegou em frente ao portão da moradia dos sogros e recuperou o fôlego por um instante. O seu hálito formava uma nuvem branca no ar frio da madrugada. Inês libertou uma mão para ajeitar os cabelos desgrenhados e voltou a pegar nos sacos pesados. "Bom dia, minha senhora." Cheguei. Com uma voz baixa e cautelosa, saudou. Mas a sogra, sentada na sala, respondeu sem sequer virar a cabeça. "Se chegaste, vai para a cozinha." "Por que demoras tanto?" "Os convidados não tardam a chegar." Inês respondeu com um aceno com a cabeça e caminhou com passos familiares em direção à cozinha. Assim que entrou, a primeira coisa que fez foi vestir um avental velho, manchado e gasto pelo uso. Para Inês, aquele avental era como uma armadura que a ajudava a suportar todas as críticas e o desprezo que começavam no momento em que punha os pés naquela casa. Enquanto Inês preparava sozinha comida para 30 pessoas, assando o cabrito e salteando os legumes, um cenário completamente diferente desenrolava-se na sala. Passava pouco das 11 da manhã, quando o som suave do motor de um Mercedes topo de gama se ouviu do lado de fora. O filho mais velho e a sua mulher tinham chegado. Gonçalo, um cardiologista de 55 anos, e Catarina, uma advogada de 51 anos, de uma grande firma nas Amoreiras. Eles eram o orgulho da família, troféus vivos. Catarina usava com elegância um casaco de cachemira bege, que claramente custara uma fortuna. No seu pulso brilhava um relógio de luxo e a sua roupa exalava um subtil perfume francês. Ao entrar na sala, o seu perfume abafou instantaneamente o cheiro à gordura que vinha da cozinha. "Muitos parabéns, minha senhora. Este ano, esmeramo-nos." Catarina pousou uma enorme mala de uma marca de luxo em frente à sogra, cujo sorriso se alargou de orelha a orelha. Como se esperasse por aquele momento, Beatriz agarrou avidamente a mão da nora. "Oh, minha querida nora, como pudeste carregar uma coisa tão pesada com estas mãos preciosas? De agora em diante não pegues em nada pesado. Estas mãos foram feitas para manusear processos, não sacos." Beatriz acariciou a mão da nora mais velha e fê-la sentar-se no lugar de honra. Depois, virou-se para os convidados e disse, orgulhosa, "A minha nora mais velha acabou de ganhar outro caso importante, sabiam? É uma das advogadas mais conceituadas de Lisboa." Nesse momento, na cozinha, enquanto virava o assado no forno, Inês ouvia tudo em silêncio. Uma gota de suor escorreu-lhe pela testa e caiu na travessa quente. Limpou a testa com as costas da mão e suspirou baixinho. Sentiu uma pontada no peito, mas não demonstrou.
Era uma discriminação a que já estava habituada há mais de 10 anos. Ó Inês, o que estás a fazer aí? Está na hora da medicação da mãe. E nem um copo de água lhe trouxeste? A voz estridente de Catarina ecoou da sala. Inês apressou-se a levar um copo de água à sogra. Catarina pegou no copo, entregou-o a Beatriz e acrescentou: Minha senhora, hoje em dia, para se manter saudável, tem de comer alimentos mais leves. Preocupa-me que a comida da Inês seja um pouco salgada demais. A sogra, concordando, olhou de lado para Inês e comentou: É verdade. Como vem do mercado, tem a mão pesada para o sal. A comida de bairro é toda assim, não é? Era uma humilhação pública. O rosto de Inês corou. Ela mordeu o lábio e voltou para a cozinha. Assim que entrou, apoiou-se no lava-loiça e fechou os olhos por um momento, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Vendo o seu reflexo turvo, abanou lentamente a cabeça. Aguenta só por hoje, só mais hoje, repetia para si mesma. Pouco depois, Inês serviu o cabrito assado, que preparara com tanto esmero, numa grande travessa, e levou-o para a sala. Colocou-o cuidadosamente no centro da mesa, e a sogra pegou num garfo, tirou um pedaço e levou-o à boca. Depois, fez uma careta e pousou o garfo. Que cabrito é este? A carne não é nada de especial. Tu, que te gabas de conhecer o mercado, não consegues escolher uma peça de carne em condições? Era o melhor cabrito que Inês conseguira encontrar. Levantando-se às 3 da manhã para ir buscar a encomenda especial ao seu talhante de confiança. Uma peça de qualidade superior que custara uma pequena fortuna. Mas Inês não se defendeu. Apenas baixou a cabeça e respondeu em voz baixa: Peço desculpa, minha senhora. Para a próxima escolherei melhor. Nesse momento, Gonçalo virou-se para o seu irmão mais novo, Miguel, de 49 anos. Miguel, vocês, com as vossas dificuldades, ao menos prepararam um envelope jeitoso para a mãe? Afinal, é um aniversário importante. Miguel, o marido de Inês, era um eterno chefe de secção. Trabalhara honestamente toda a vida, mas nunca ganhara muito dinheiro. O rosto de Miguel ficou vermelho. Olhou de relance para Inês e baixou a cabeça. Ver a expressão do marido partiu o coração de Inês. Um dos convidados perguntou amigavelmente a Inês: E a senhora, o que faz? Um silêncio estranho instalou-se na sala. A sogra foi a primeira a falar, a sua voz carregada de vergonha. Ah, nem queira saber. Vende umas azeitonas e uns tremoços numa banca de mercado. Quem diria que teríamos uma nora assim na família? Catarina, ao seu lado, cobriu a boca e riu-se discretamente. Os produtos de mercado. A higiene preocupa-me sempre um pouco. Não consigo comer, desculpe, Inês. Tenho o estômago muito sensível. Inês não disse nada. Levantou-se lentamente e começou a recolher os pratos vazios. Limpou o molho das mãos a um pano e dirigiu-se novamente para a cozinha. Uma montanha de louça suja esperava por ela no lava-loiça. Abriu a torneira e a água fria correu sobre as suas mãos gretadas. Da sala continuavam a ouvir-se as gargalhadas dos convidados, os elogios à nora mais velha, os feitos do filho mais velho, a voz vaidosa da sogra. Inês ouvia tudo enquanto lavava a louça em silêncio. O som dos pratos a bater uns nos outros era a sua única companhia. O contraste entre as gargalhadas vibrantes da sala e o som solitário da louça na cozinha pesava no ar da casa. Mas, sentado a um canto da sala, estava alguém. O sogro, Arthur, de 79 anos. Como sempre, vestia roupas velhas e gastas e cosia um buraco nas suas meias. Os seus olhos não estavam postos no brilho dos filhos. Apenas observava, com pena, as costas da sua nora mais nova, Inês, que lavava a louça de costas para a sala. No seu olhar profundo, hoje, havia uma determinação em vulgar. O tempo passou e já eram 2 da tarde. Os convidados conversavam tranquilamente na sala, a beber café, mas o lugar de Inês continuava a ser em frente ao lava-loiça da cozinha. A montanha de pratos estava agora a meio. Inês lavava um pesado tacho de ferro fundido. O tacho onde assara o cabrito estava coberto de gordura e precisava de ser esfregado com força. Enquanto esfregava com afinco, uma faca afiada que estava de molho escorregou-lhe da mão. A lâmina passou pela espuma e roçou-lhe o dedo indicador da mão esquerda.
Sangue vermelho começou a pingar sobre a espuma branca. Inês soltou um gemido baixo, mas não fez barulho. O dedo latejava, mas ela simplesmente puxou um pano e envolveu o dedo com ele. A mancha de sangue espalhou-se lentamente pelo tecido. Quem viu a cena, por acaso, da sala foi a nora mais velha, Catarina. Ela bebia um golo de café. Olhou de relance para Inês e franziu o sobrolho, como se visse algo nojento. Ó Inês, se estás a sangrar, por questões de higiene, é melhor pôres umas luvas. Imagina se sujas de sangue os pratos dos convidados. A sua voz era gélida. Era mais uma reprimenda do que uma preocupação. Inês baixou ligeiramente a cabeça e respondeu em voz baixa. Sim, Catarina. Desculpe. Inês tirou o pano e calçou umas luvas de borracha. O sangue escorria por dentro da luva, tornando a ponta do dedo pegajosa, mas ela voltou a esfregar o tacho em silêncio. As pessoas na sala continuaram a rir, como se nada tivesse acontecido. A amargura acumulava-se no coração de Inês. O peito ardia-lhe e depois ficava gelado. Era o tratamento que recebera durante mais de 10 anos, mas hoje, por alguma razão, o peso parecia insuportável. Inês parou por um momento e olhou para o teto, numa tentativa desesperada de impedir que as lágrimas caíssem. Foi nesse preciso momento que ouviu passos silenciosos a entrar na cozinha, passos lentos e cuidadosos, diferentes dos outros. Inês virou a cabeça e viu o seu sogro, Arthur, de pé. Como sempre, vestia um velho casaco de malha cinzento. A gola estava gasta em vários sítios e um dos botões era de cor diferente. Ele olhou em volta e aproximou-se lentamente de Inês. Depois, tirou algo cuidadosamente do bolso do casaco. Era um velho penso rápido. A embalagem estava amarelada nos cantos e tão velha que as dobras estavam bem marcadas. O sogro segurou o penso com as duas mãos e estendeu-o a Inês. Minha querida, põe isto na mão. Se infectar, é pior. A voz do sogro era mais baixa do que o costume, como se tivesse medo que alguém o ouvisse. Inês ficou a olhar para o velho penso, atordoada. Era um gesto de carinho tão diferente do cheiro a perfume de luxo da cunhada que vinha da sala. Inês tirou lentamente a luva de borracha. Do seu dedo indicador ainda saía um pouco de sangue. O sogro, com as mãos trêmulas, abriu a embalagem do penso. As mãos do homem de 79 anos tremiam, mas o seu gesto era o mais cuidadoso do mundo. O sogro envolveu delicadamente o dedo ferido da nora com o penso. Nesse instante, uma lágrima, que Inês tanto tentara conter, rolou-lhe finalmente pelo rosto. Ela baixou rapidamente a cabeça para esconder as lágrimas. Desculpa, minha querida. Desculpa mesmo. Este velho não tem força para te poupar a este sofrimento. A voz do sogro tremia. Inês abanou a cabeça com veemência. Com um nó na garganta, demorou a conseguir falar, mas finalmente conseguiu dizer: Não diga isso, meu senhor. Eu estou bem. A voz de Inês também tremia. Ela pegou suavemente na mão áspera e seca do sogro. Era a mão de alguém que trabalhara toda a vida pela família. As costas da mão estavam cobertas de manchas da idade, e os nós dos dedos estavam grossos e inchados. O sogro segurou a mão da nora por um longo momento. Depois, olhou em volta e sussurrou-lhe ao ouvido: Minha querida, ouve-me bem. O Miguel não sabe, mas eu tenho algo guardado. Não te preocupes. Tudo a seu tempo. Inês olhou para o sogro, surpreendida. O olhar dele não era o habitual, vago e perdido. Havia um brilho profundo e firme. Era o olhar de alguém que preparara algo durante muito tempo. Inês quis perguntar-lhe o que queria dizer, mas nesse momento a voz aguda da sogra veio da sala. Arthur, o que estás a fazer aí outra vez? Não atrapalhes a rapariga e vem para dentro. Estás a ficar senil? A expressão do sogro desmoronou-se instantaneamente. Voltou a ser o velho de ombros caídos de sempre. Ao voltar para a sala, o filho mais velho, Gonçalo, disse-lhe com desdém: Pai, vá descansar um pouco. Está a incomodar os convidados com esse vai e vem. Catarina acrescentou: É verdade, meu senhor. Ultimamente, tem se esquecido muito das coisas. Não seria melhor levá-lo a um médico? O sogro não respondeu. Apenas se dirigiu em silêncio para o seu quarto. A sua figura, vista de costas, era tão desoladora que o coração de Inês se apertou mais uma vez. Eram quase 5 da tarde.
A hora de abrir a sua mercearia aproximava-se. Para preparar as vendas da noite, já estava atrasada. Inês tirou o avental e aproximou-se cautelosamente da sogra. Minha senhora, peço desculpa, mas está na hora de ir para a loja. Tenho de me ir embora. Ao ouvir isto, a sogra franziu o sobrolho, apontou para um canto da sala e disse: O que estás a dizer? Tens de limpar tudo isto antes de ires. Não vês a sujeira que os convidados deixaram? Que raio de nora és tu, que queres ir embora sem acabar as tuas tarefas? Inês mordeu o lábio. O tempo passava e se abrisse a loja tarde, os clientes habituais iriam embora. Mas ela não conseguiu desobedecer e começou a limpar. Enquanto Inês limpava e pegava na sua mala, Catarina observava-a. A mala de Inês estava ligeiramente aberta, revelando um velho envelope de papel pardo. Era um envelope grosso. O olhar de Catarina tornou-se perspicaz. Com um sorriso trocista, aproximou-se de Inês. Ó Inês, isso é alguma notificação de dívidas? A loja está a passar por dificuldades? Se precisares de dinheiro, diz. Conheço quem empreste com juros baixos. A sua voz estava carregada de sarcasmo. Inês fechou rapidamente a mala e respondeu calmamente. Não, Catarina. Obrigada pela preocupação. Inês saiu da casa dos sogros e caminhou pela rua escura. O vento frio da noite roçava-lhe o rosto. O penso que o sogro lhe dera brilhava discretamente no seu dedo. Os passos de Inês não se dirigiam, como habitualmente, para o mercado. Ela apanhou um táxi na avenida principal. O táxi percorreu um longo caminho e parou em frente a um enorme edifício no centro da cidade. Era um arranha-céus com mais de 40 andares, coberto de vidro escuro. Definitivamente, não era um lugar que a dona de uma mercearia de mercado frequentaria. Quando Inês entrou no átrio do edifício, um segurança uniformizado reconheceu-a e cumprimentou-a com respeito. Boa tarde, bom dia, senhora Inês. Chegou tarde. Inês acenou levemente com a cabeça e dirigiu-se ao elevador privado, no fundo do átrio. Aquele elevador ia diretamente para o último andar. Quando passou o seu cartão, a porta abriu-se suavemente. O rosto de Inês, que guardara o avental do mercado na mala, já não era o da nora humilde que se via na casa da sogra. Uma semana se passou desde o aniversário da sogra. Era o dia da missa anual, em memória do avô da família. Inês levantou-se de madrugada para escolher cuidadosamente no mercado os melhores produtos para a oferenda. Uma caixa das melhores maçãs, uma caixa de peras maduras e bacalhau da melhor posta. Pediu desculpa aos clientes habituais e decidiu fechar a loja à tarde. Mas, nesse dia, aconteceu um grande imprevisto na sua loja. O caminhão que lhe fornecia os produtos teve um pequeno acidente à entrada do mercado. A mercadoria caiu na estrada e todos os comerciantes do mercado vieram ajudar a resolver a situação. Inês não pôde ficar indiferente e também ajudou. Com isso, acabou por se atrasar mais de 30 minutos para ir para a casa da sogra. Inês apanhou um táxi à pressa. Dentro do táxi, tentou ligar a sogra, mas estava tão nervosa que as mãos não paravam de tremer. Acabou por não conseguir avisar antes de chegar. Ao sair do táxi, Inês, carregada com as pesadas caixas, chegou ao portão da casa dos sogros. Mas, em frente ao portão, a sogra esperava-a de braços cruzados. O seu rosto estava vermelho de fúria. Assim que viu Inês, a sogra explodiu com uma voz aguda. Que horas são estas? Uma pessoa tem de ter um pingo de vergonha. Uma nora que chega com 30 minutos de atraso no dia da missa da família, onde é que já se viu? Inês, ofegante, baixou a cabeça e pediu desculpa. Minha senhora, peço imensa desculpa. Houve um acidente no mercado e... Cala-te! Tantas desculpas! Esta gente do mercado só tem lábia. A sogra empurrou bruscamente o ombro de Inês. Inês cambaleou, tentando não deixar cair as caixas pesadas. Nesse momento, a nora mais velha, Catarina, saiu da sala com elegância. Vestia um vestido preto e um colar de pérolas. Catarina olhou Inês de cima a baixo e disse: Ó Inês, sabes uma coisa? Em termos legais, isto é quase como uma quebra de contrato. Quando não se cumpre o horário combinado, a relação de confiança fica abalada. Não tens noção da tua responsabilidade moral? A voz de Catarina era calma, mas as suas palavras eram cortantes.
Inês pousou as caixas pesadas e cerrou os dentes. Com a voz trêmula, voltou a pedir desculpa. Catarina, peço desculpa. Vou já preparar a comida que trouxe. Não é preciso. Não é preciso. O nosso falecido avô não apreciava essa comida de mercado. A sogra dispensou-a com um gesto rude. Inês, surpreendida, espreitou para a sala. A mesa de cerimônia já estava posta com pratos luxuosos. Havia travessas de peixe, um assado de carne tenra e uma salada de marisco com um brilho apetitoso. Eram, sem dúvida, pratos de um hotel de luxo. Catarina disse, orgulhosa. Encomendei tudo do hotel novo que abriu em frente à câmara. É muito mais requintado do que as coisas que a Inês compra no mercado, não acham? A sogra olhou para a nora mais velha com um sorriso satisfeito. Claro que sim. Comida de hotel é uma forma de respeito para com os nossos antepassados. Se puséssemos coisas do mercado, ainda os ofendíamos. Inês ficou ali, em pé, a observar a cena. As postas de bacalhau e as caixas de fruta que ela preparara com tanto cuidado desde a madrugada estavam amontoadas a um canto da sala, como tralha. Algo quente subiu-lhe do fundo do peito. Inês respirou fundo, tentando controlar a emoção. Catarina acrescentou mais uma farpa. Brincando com as unhas, disse com um ar indiferente. Ó Inês, quando chegar à altura de herdar o patrimônio dos sogros, se quiseres reclamar a tua parte, é bom que comeces a portar-te bem. Com estes atrasos, ficas em desvantagem em tribunal. Inês levantou a cabeça e olhou para a cunhada. Depois, com uma voz calma, respondeu. Catarina, não estou interessada no patrimônio. Ao ouvir isto, o filho mais velho, Gonçalo, espreitou da sala e disse com um riso de escárnio. Ora, o que a minha cunhada diz. Com a tua situação, como podes não estar interessada? Sinceramente, sem a nossa ajuda, como é que vocês os dois se safavam? O marido de Inês, Miguel, ao lado, franziu o sobrolho. Tentou responder ao irmão, mas o olhar de Gonçalo fê-lo calar. Miguel acabou por baixar a cabeça. Ver o marido assim doeu ainda mais no coração de Inês. A cerimônia começou. Os homens, todos de fato escuro, posicionaram-se em frente à mesa de oferendas. Enquanto rezavam e acendiam velas, as mulheres ficavam na zona da cozinha. Inês teve de ficar acocorada num espaço apertado, atrás de um biombo, num canto da cozinha. A sogra e Catarina estavam na sala a conversar e a beber chá. A Inês só lhe cabiam as tarefas de aquecer a comida e levar e trazer os pratos. Depois de quase 1 hora de joelhos naquele espaço apertado, as pernas de Inês estavam dormentes. Ela esticou as pernas discretamente e suspirou. A cerimônia estava a chegar ao fim. Catarina entrou na cozinha e parou ao lado de Inês. Brincando com a chávena que tinha na mão, começou a falar num tom enigmático. Ó Inês, a propósito, aquele quarteirão do mercado onde tens a tua loja. Estive a ver e parece que o edifício tem uns problemas. Inês continuou a arrumar a louça em silêncio. Catarina aproximou-se mais um passo. Há uma grande probabilidade de ser uma construção ilegal. Se houver uma intervenção da Câmara, tens de fechar a loja de um dia para o outro. É um conselho de advogada. É melhor ires procurando outro sítio. Era uma ameaça velada. O local da loja de Inês era, na verdade, um terreno muito valioso naquela zona. Já se falava em reabilitação urbana. Catarina parecia estar de olho naquele terreno. Inês pousou os pratos e olhou a cunhada nos olhos. O seu olhar, ao contrário do habitual, era firme. Catarina, agradeço a preocupação, mas o edifício não tem problema nenhum. O quê? Tu percebes de leis? Eu, que sou advogada, investiguei o assunto, retorquiu Catarina, irritada. Nesse momento, o marido, Miguel, que até então ouvira em silêncio, não se conteve e interveio. Catarina, estás a ser muito indelicada. Afinal de contas, ela é minha mulher. Não podes estar sempre a rebaixar. Alia. Era a primeira vez em muito tempo que ouvia a voz firme do marido. Inês olhou para ele, um pouco surpreendida, mas o irmão mais velho, Gonçalo, que ouviu a conversa da sala, correu e agarrou com força o ombro do irmão. Miguel, o que estás a fazer? Que maneira é essa de falar com a tua cunhada? Fica calado. Miguel, sob a pressão do irmão, voltou a baixar a cabeça. Ver o marido assim partiu o coração de Inês, mas, por outro lado,
sentiu um pequeno consolo. Pelo menos, alguém a defendera. A cerimônia terminou, e quando Inês se preparava para ir para casa, a sogra apontou para a comida amontoada a um canto e disse: "Leva isto tudo. Nós vamos comer a comida do hotel. Por isso leva e vende a retalho no mercado ou faz o que quiseres." O rosto de Inês endureceu. Dizer-lhe para vender a comida que preparara com tanto esmero era um insulto profundo, mas ela arrumou a comida em silêncio. Ao sair pela porta da frente, Catarina lançou-lhe uma última farpa pelas costas. "Ah, Inês, atrás do edifício do meu escritório há uma pequena mercearia que vende petiscos. O nível é mais ou menos o mesmo que o teu. Dá lá um salto para veres." Inês, que se baixara para atar os sapatos, levantou lentamente a cabeça. Um sorriso estranho apareceu nos seus lábios. Virou-se para a cunhada e disse, de forma enigmática: "Ah, essa loja, Catarina. Creio que o dono mudou recentemente." Catarina não percebeu o que ela queria dizer. Inês não deu mais explicações e saiu silenciosamente da casa dos sogros. 15 dias se passaram desde a missa da família. A última frase de Inês não saía da cabeça de Catarina. O dono daquela loja mudou. Não conseguia perceber o que aquilo significava e sentia-se frustrada. Mas, em breve, Catarina esqueceu o assunto. Pensou que uma simples vendedora de mercado não podia saber de nada importante. Num sábado à tarde, por volta das 3 horas, Catarina e o marido, Gonçalo, foram de carro até a mercearia de Inês. O casal foi ao mercado de propósito. O plano era apoderarem-se do terreno da loja de Inês e construir lá um prédio para investimento. Catarina, com a sua mala de luxo a tiracolo, caminhava de saltos altos pelas ruelas do mercado. Tapava o nariz ao cheiro a peixe e à gordura, com uma expressão de nojo. A loja de Inês ficava no coração do mercado. Em frente, uma longa fila de donas de casa esperava. Catarina atravessou a fila à procura de Inês. Inês, de avental, servia os clientes. Catarina chamou-a em voz alta. "Inês, podemos falar 1 minuto?" Inês pediu licença a uma cliente e levou a cunhada para um canto da loja. Catarina entregou-lhe um envelope grosso que trazia consigo. "Inês, ouve com atenção. Esta zona vai ser reabilitada em breve. É melhor saíres daqui e receberes o trespasse antes que seja tarde. Assina aqui e eu trato de tudo." Inês pegou no envelope e leu os papéis lentamente. Era um contrato de cessão de exploração, com um valor muito abaixo do preço de mercado. Inês voltou a colocar os papéis no envelope e devolveu-o à cunhada. "Catarina, desculpa, mas não posso decidir isso." "Como assim? Não és tu a dona?" "És tu quem decide." Catarina levantou a voz, incrédula. Inês respondeu calmamente: "Há um proprietário. Não posso tomar uma decisão sem o consultar." "O proprietário? Quem é o proprietário?" insistiu Catarina. Inês sorriu ligeiramente, mas não respondeu. Catarina, frustrada, batia com o pé no chão. Pensou que Inês era ignorante e não percebia a situação. No caminho de volta para o carro, Catarina disse ao marido como se estivesse a fazer um juramento: "Querido, com uma mulher ignorante como aquela, temos de ser mais duros. Temos de encontrar o proprietário e pressioná-lo." Alguns dias depois, um boato estranho chegou aos ouvidos da sogra. Uma vizinha contou-lhe, em tom de mexerico: "Sabe, a sua nora mais nova. Ontem, via-a sair de um carro de luxo preto, em frente aos grandes armazéns, e tinha um motorista de fato a abrir-lhe a porta." Ao ouvir isto, a sogra ficou pálida. Estava convencida de que Inês andava metida em alguma coisa ilegal. A sogra ligou imediatamente para o filho mais novo, Miguel. "Miguel, divorcia-te dessa mulher. De certeza que te anda a trair ou que ganhou dinheiro com algum esquema. Como é que uma vendedora de mercado anda num carro de luxo? Não faz sentido nenhum." Miguel ficou em silêncio por um longo momento. A suposição da mãe era demasiado absurda. A sua mulher era uma pessoa trabalhadora que se levantava às 4 da manhã para ir para o mercado e ficava na loja até tarde. Ouviu as palavras da mãe em silêncio e desligou o telefone. Coisas estranhas também aconteciam na loja de Inês. Numa manhã de um dia de semana, 2 sedãs pretos de luxo pararam em frente à sua loja. Os homens que saíram dos carros vestiam fatos impecavelmente passados a ferro.
Cumprimentaram Inês com respeito e entraram no pequeno escritório nos fundos da loja. Os comerciantes do mercado observavam a cena e cochichavam. Alguns até começaram a mudar a forma como se dirigiam a Inês. Bom dia, senhora Inês. Hoje chegou cedo. Inês apenas sorria ao ouvir o tratamento. A dona da pastelaria ao lado perguntou a Inês em tom de brincadeira. Oh, Inês, os comerciantes andam a chamar-te... Bom dia, senhora Inês. O que se passa? Temos alguma presidente no nosso mercado? Inês encolheu os ombros e riu-se. Mas as coisas mais estranhas aconteciam sempre que havia uma reunião de família. Inês vestia de propósito as roupas mais velhas e gastas para ir à casa dos sogros. Quase não usava maquilhagem. Parecia alguém que tentava esconder a sua verdadeira identidade. Apenas o sogro parecia saber de tudo. O sogro, por vezes, ia à loja de Inês sem que a mulher soubesse. Inês preparava-lhe uma marmita com pratos feitos com esmero. Lá dentro havia petiscos raros que nem um chefe de hotel conseguiria fazer. O sogro, ao receber a marmita, apertava sempre a mão da nora com força. Minha querida, só de olhar para ti, fico com o coração tranquilo, muito tranquilo. O sogro nunca mostrava a marmita à mulher. Era como um segredo entre os dois. Entretanto, a nora mais velha, Catarina, não conseguia afastar as suas suspeitas sobre Inês. Decidiu finalmente investigar Inês por conta própria. Numa terça-feira à tarde, Catarina foi de carro para perto da loja de Inês e ficou de vigia. Normalmente, nunca faria tal coisa, mas as palavras da sogra sobre Inês e o carro de luxo não lhe saíam da cabeça. Por volta das 14h, Inês deixou um empregado a tomar conta da loja e saiu. Vestia as suas roupas simples de sempre. Inês saiu do mercado e apanhou um táxi na avenida principal. Catarina seguiu o táxi discretamente no seu carro. O táxi dirigiu-se para o centro da cidade. Parou em frente a um enorme edifício. Era um dos arranha-céus mais altos perto da Câmara Municipal. Nesse edifício estava instalada a sede de uma famosa cadeia de hotéis. Um sorriso trocista apareceu nos lábios de Catarina. Ela riu-se sozinha dentro do carro. Sabia! Foi procurar um emprego como empregada de limpeza num hotel. Finalmente, percebeu o seu lugar. Catarina, satisfeita, deu a volta com o carro. Foi direta para a casa da sogra e contou-lhe, animada. Minha senhora, parece que a Inês finalmente se apercebeu da sua condição. Deve ter arranjado um emprego como empregada de limpeza num hotel. A sogra bateu nas coxas e riu-se com vontade. O filho mais velho, Gonçalo, ao lado, acrescentou. Bem, ser empregada de limpeza num hotel é sempre melhor do que vender no mercado. Pelo menos, o salário é garantido. A família riu-se às gargalhadas durante um bom bocado, mas eles não sabiam de nada. Naquele momento, Inês estava sentada na sala de reuniões do último andar da sede do hotel, em frente aos diretores de desenvolvimento de menus. Os executivos do hotel dirigiam-se a Inês com o máximo respeito. Bom dia, Sra. Inês. O contrato de fornecimento do molho para o novo menu será executado de acordo com a sua decisão. Inês concluiu a reunião com uma voz calma. Nas suas mãos, segurava um grosso contrato. Ao sair da sala de reuniões, os seus passos eram firmes e confiantes. Alguns dias depois, a sogra chamou Inês à sua casa. Sentada no meio do quarto, a sogra olhava para Inês com fúria. A sua voz era alta e aguda. És uma vergonha para a nossa família. Toda a gente na vizinhança sabe que andas a fazer limpezas num hotel. Larga já essa loja e esse trabalho de limpezas. Inês, de cabeça baixa, ouvia em silêncio. Depois de a sogra acabar de gritar, Inês levantou lentamente a cabeça e sorriu ligeiramente. O seu sorriso era estranhamente calmo. Sim, minha senhora. Em breve tudo isso vai acabar. A resposta de Inês deixou um eco misterioso no ar. A sogra, sem perceber o significado das suas palavras, acenou com a cabeça, satisfeita. Mas, no fundo dos olhos de Inês, algo brilhava com firmeza. Era o dia da festa do 80º aniversário do sogro, Arthur. A sogra, em conjunto com a nora mais velha, Catarina, alugou o restaurante mais caro da cidade. O restaurante, onde uma refeição custava uma fortuna, tinha uma vista deslumbrante sobre a cidade através das suas janelas panorâmicas. Era uma grande festa, com cerca de 20 pessoas, entre família,
parentes e velhos amigos da sogra. Inês decidiu levar uma sopa rica do mar, feita por si. O sogro adorava a sopa que a nora fazia. Levantou-se às 5 da manhã para preparar o melhor marisco. Demorou mais de 2 horas a cozinhar a sopa com todo o cuidado. A imagem do sogro a sorrir de satisfação, depois de provar a sopa, aquecia-lhe o coração. Quando Inês chegou ao restaurante, com a sopa quente numa garrafa térmica, a festa já tinha começado. O ar do restaurante estava impregnado de uma mistura de cheiros de comida e perfume. A sogra, vestida a rigor com um vestido de cerimônia, estava sentada no lugar de honra. Ao seu lado, a nora mais velha, Catarina, exibia um colar de pérolas brilhante. Quando Inês entrou no restaurante, a sogra disse com desdém: "Não sei se tens o direito de te sentar aqui. É uma festa de 80 anos. Ao menos ajuda a servir a mesa. É a tua especialidade, não é?" Os empregados do restaurante olhavam para ela. O rosto de Inês endureceu por um momento, mas ela dirigiu-se silenciosamente para a cozinha com a garrafa térmica. Sentiu algo quente a subir-lhe ao peito, mas prometeu a si mesma que hoje aguentaria. O filho mais velho, Gonçalo, levantou-se orgulhosamente e entregou um envelope aos pais. "Pai, mãe, preparamos uma viagem à Europa para vocês. Vão por 1 mês e descansem." Catarina, ao seu lado, entregou uma pequena caixa. Lá dentro, 2 pesadas barras de ouro brilhavam. "Meus senhores, mantenham-se saudáveis. Isto é um presente do nosso coração." Todos os parentes no restaurante aplaudiram. O sorriso da sogra ia de orelha a orelha. Ela pegou na mão da nora mais velha e acariciou-a por um longo momento. Inês observava a cena enquanto servia a sopa numa tigela. O vapor subia da tigela. Ela pegou na tigela com as 2 mãos e colocou-a cuidadosamente em frente ao sogro. "Meu senhor, prove enquanto está quente." Os olhos do sogro ficaram ligeiramente úmidos. Ele pegou na colher com a mão trêmula. Mas, nesse preciso momento, a sogra tirou-lhe a colher da mão, provou a sopa e fez uma careta. "Que sabor é este? Cheira a comida barata de mercado. Trazes uma coisa destas para os meus filhos comerem?" A sogra pegou na tigela e despejou o conteúdo no chão. A sopa quente encharcou o tapete caro. Todos no restaurante prenderam a respiração e observaram a cena. O rosto de Inês ficou branco como a cal. Ver a sopa que preparara com tanto esmero, desde a madrugada derramada no chão, fez com que as suas mãos começassem a tremer. O sogro tentou dizer alguma coisa, mas as palavras seguintes da sogra abafaram tudo. "Filha de taberneiros, que mais se podia esperar? Os teus pais passaram a vida a gerir aquela tasca e assim morreram. Gente sem classe." Nesse instante, a mente de Inês ficou em branco. Os seus pais geriram uma pequena tasca durante toda a vida para sustentar a família. Eles morreram num acidente de viação pouco depois de Inês se casar. Era uma ferida que Inês carregaria para sempre. Os olhos de Inês injectaram-se de sangue. Os seus punhos, pousados na mesa, tremiam. Todos os olhares se voltaram para Inês. A nora mais velha, Catarina, levantou-se lentamente e disse com uma voz fria: "Ó Inês, a minha sogra não disse nada de errado. Pede desculpa. Não estragues o ambiente numa ocasião como esta." Inês baixou a cabeça. Os seus ombros tremiam ligeiramente. Todos pensaram que ela ia chorar e pedir desculpa. Um silêncio pesado instalou-se no restaurante, mas Inês levantou a cabeça, muito lentamente. Os seus olhos já não estavam tristes, brilhavam com frieza. A raiva que acumulara durante mais de 10 anos ardia naquelas pupilas. Inês agarrou com força as 2 pontas da toalha de mesa e, num instante, puxou a toalha de uma só vez. Crash! Dezenas de pratos e travessas caíram no chão. O som ensurdecedor da louça cara a partir-se encheu o restaurante. A comida colorida espalhou-se pelo tapete. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Os empregados, de boca aberta, ficaram paralisados. Inês tirou lentamente o avental que usava. Atirou-o para os pés da sogra. A sua voz não tremia. Pelo contrário, era firme e clara. "Minha senhora, a partir de hoje, a minha servidão nesta família termina." Todas as pessoas no restaurante ficaram de queixo caído. A sogra ficou tão chocada que não conseguiu dizer uma palavra por um longo momento. O filho mais velho, Gonçalo, levantou-se de um salto e aproximou-se de Inês.
O seu rosto estava vermelho de fúria. Estás louca? Como ousas falar assim com a minha mãe? Gonçalo levantou a mão para dar uma bofetada em Inês. Mas Inês foi mais rápida. Agarrou com força o pulso de Gonçalo. A sua mão, habituada a carregar panelas pesadas, segurou firmemente o pulso do médico. Gonçalo gemeu de dor. Inês disse com uma voz baixa e pesada. Doutor, comporte-se como tal. A sua mão serve para salvar vidas, não para bater em mulheres. Cobarde. Gonçalo, chocado, recuou. A sogra batia no peito e gritava, sai já desta casa. Não te dou nem um cêntimo do meu patrimônio. Inês olhou a sogra nos olhos. Um sorriso frio apareceu lentamente nos seus lábios. Patrimônio, minha senhora? Esse patrimônio? Eu já o comprei há muito tempo. Todas as pessoas no restaurante ficaram novamente geladas. Ninguém percebeu o que ela queria dizer. A sogra apenas abria e fechava a boca, sem conseguir dizer nada. O rosto da nora mais velha, Catarina, também estava pálido. Inês virou-se lentamente e olhou para o marido. Miguel olhava para a mulher com os olhos trêmulos. A voz de Inês era suave, mas firme. Querido, escolhe. Ficas aqui com eles ou vens comigo? O marido, sem hesitar, levantou-se da cadeira, ignorou o olhar fulminante do irmão e caminhou decidido para o lado da mulher. Inês fez uma acenou com a cabeça ao sogro, pegou na mão do marido e saiu do restaurante. Atrás, a sogra, recuperando o juízo, gritava descontroladamente. Mas os passos de Inês não pararam. No momento em que a porta do restaurante se fechou lentamente, o rosto de Inês exibia uma expressão de alívio que não se via há mais de 10 anos. Depois de Inês sair do restaurante, a festa transformou-se num caos. A sogra a agarrou no peito e caiu no chão. Agarrando na nuca, gritava, foi para isto que arranjei uma nora? Ai, a minha vida! Os parentes que estavam no restaurante começaram a arrumar as coisas à pressa. Olhando uns para os outros, saíram apressadamente do restaurante. O orgulho da festa do 80-grau aniversário da sogra desmoronara-se completamente. No luxuoso restaurante, restavam apenas cacos de pratos e comida espalhada. O filho mais velho, Gonçalo, com o orgulho ferido, dirigiu-se para o seu carro, mas assim que entrou no carro, o seu telemóvel tocou ruidosamente. Era uma chamada do seu banco. Gonçalo planeava expandir a sua clínica em grande escala a partir do mês seguinte. Tinha um acordo para um grande empréstimo para abrir uma nova clínica no coração de Lisboa. Sim, ao Dr. Gonçalo. Gonçalo atendeu o telefone com as mãos trêmulas. A voz calma do gestor de crédito do banco soou do outro lado. Doutor, lamento informar, mas o seu empréstimo foi subitamente suspenso. Recebemos ordens superiores. Lamento. O rosto de Gonçalo ficou pálido. Já tinha pago o sinal do aluguer do novo espaço. Se o empréstimo fosse cancelado, não só perderia todo o dinheiro que investira, como também teria de pagar uma indemnização. O que está a dizer? Já estava tudo tratado. Gonçalo bateu com força no volante e gritou. Mas o gestor não deu mais explicações e desligou o telefone. Na mesma altura, a nora mais velha, Catarina, sofria um choque semelhante. Recebeu uma mensagem no seu telemóvel da secretária do sócio principal do seu escritório. Era uma breve notificação para comparecer na sala de reuniões na segunda-feira seguinte, às 9 da manhã. Catarina estava a tratar de um processo de uma grande empresa. Era um caso que mudaria a sua vida. Mas a mensagem seguinte da secretária fê-la perder o fôlego. O cliente solicitou veementemente a substituição do advogado. Por conseguinte, a doutora terá de se afastar do caso. Catarina correu para a casa de banho do restaurante e vomitou. Nunca na sua vida fora despedida de um caso. Era uma ferida profunda no seu orgulho. A família reuniu-se novamente no quarto dos sogros. A sogra, deitada na cama, gemia. Estava convicta de que tudo aquilo era culpa da nora mais nova. Aquela nora fez alguma coisa de mal. Por isso é que esta desgraça se abateu sobre a nossa família. Nora de mau agouro. Nora de mau agouro. Nesse momento, o marido, Miguel, abriu a porta do quarto. Fez uma acenou com a cabeça à mãe e disse com uma voz firme, Mãe, por favor, não a insulte mais. Eu vou-me embora hoje. Peço desculpa por ter sido um filho ingrato. A sogra ficou surpreendida com a voz firme do filho mais novo. Sempre desprezara o filho, um eterno chefe de secção,
mas nunca o vira tão determinado. A sogra tentou impedi-lo, mas Miguel já tinha feito as malas e saído de casa. O filho mais velho, Gonçalo, não conseguindo conter a raiva, deu um soco na mesa. De certeza que foi ela que armou isto. Aquela vendedora de mercado ignorante, o que é que ela fez? Catarina, tirando a sua agenda de contactos da mala de luxo, cerrou os dentes. Querido, eu vou investigar. Vou mandar investigar a vida dela. Eu, uma advogada, não vou conseguir apanhar uma mulher daquelas? Na manhã seguinte, às 11 horas, Catarina foi pessoalmente à conservatória do registro predial. Pediu a certidão de registro do prédio onde se situava a mercearia de Inês. Na certidão constava claramente o nome do proprietário, mas não era Inês. Era o nome de uma empresa que nunca tinha ouvido falar, Sol Terra Investimentos, S.A. Catarina suspirou de alívio. Sabia. Enganei-me. Catarina foi à casa da sogra e contou-lhe, orgulhosa. Minha senhora, aquilo que a Inês disse sobre ser proprietária era tudo mentira. Pedi a certidão de registro e o prédio está em nome de outra empresa. Ela mentiu para nos assustar. A sogra, finalmente aliviada, respirou fundo, mas Catarina esquecera-se de um pormenor. O nome da empresa, Sol Terra, era uma homenagem aos pais de Inês, e no cargo de presidente do Conselho de Administração constava precisamente o nome de Inês. Catarina só tinha visto a certidão do registro predial e não se lembrara de consultar o registro comercial. Alguns dias depois, as coisas pioraram. O filho mais velho, Gonçalo, procurou novos investidores, mas todos, como se tivessem combinado, recusaram. Um dos investidores, num jantar, confessou a Gonçalo: Doutor, vou ser sincero. Gostaríamos de o ajudar, mas ouvimos dizer que irritou o verdadeiro dono do prédio. Desculpe, mas temos de sair. Gonçalo não percebeu o que ele queria dizer. O verdadeiro dono? De quem estaria a falar? Ele voltou para casa, a arrancar os cabelos. Para piorar a situação, uma notícia terrível chegou à casa da sogra. Para salvar a clínica do filho, a sogra decidiu vender a casa. Foi a uma imobiliária e pediu a certidão de registro. Mas na certidão, a palavra penhora estava carimbada a vermelho. A sogra ficou gelada. Na verdade, quando o sogro era novo, fora fiador de alguém num negócio. Essa dívida, estranhamente, veio à tona agora. A casa, que estava em nome do sogro, já tinha sido entregue ao credor. A família reuniu-se no quarto, pálida. A nora mais velha, Catarina, analisou a situação com o seu olhar frio de advogada. Isto não é coincidência. Alguém está a atacar a nossa família de forma coordenada, legal e financeiramente. Isto não é obra de um amador. O rosto de Gonçalo contorceu-se. Quem nos faria uma coisa destas? Quem é que tem tanto ressentimento contra a nossa família? A sogra, quase a perder o juízo, murmurou. Será que foi aquela nora? Aquela vendedora de mercado? Catarina interrompeu-a bruscamente. Com um gesto de desdém, disse: Minha senhora, o que está a dizer? Que poder é que ela tem? Isso é impossível. Nesse momento, o telemóvel da sogra tocou. Era uma mensagem da nora mais nova, Inês. A sogra abriu a mensagem com as mãos trêmulas. Lá dentro, uma frase curta e clara. Se quiserem resolver isto, venham ao penthouse do edifício Vasco da Gama. A família olhou para a mensagem e ficou de boca aberta. O edifício Vasco da Gama era o edifício mais luxuoso e caro da zona do Parque das Nações. Era o lugar com que a nora mais velha, Catarina, sempre sonhara. «Ela quer que a gente vá lá? Que disparate é este?» gritou Gonçalo furioso. Mas eles não tinham outra escolha. Tudo estava a desmoronar-se ao mesmo tempo. A família, dividida entre a dúvida, a raiva e um ligeiro medo, entrou no carro. A família entrou toda no mesmo carro. O filho mais velho, Gonçalo, ia ao volante, com a mulher, Catarina, ao seu lado. No banco de trás, a sogra e o sogro iam sentados lado a lado. O silêncio no carro era pesado. A sogra agarrava com força um lenço e Catarina mordia os lábios. Quando o carro entrou na grande rotunda perto do Parque das Nações, um enorme edifício coberto de vidro escuro apareceu ao longe. Era o edifício Vasco da Gama. Com mais de 40 andares, era um dos edifícios mais brilhantes no coração da cidade. Na fachada,
Havia grandes painéis publicitários de marcas estrangeiras famosas. Catarina olhou para o edifício e mordeu o lábio. Era o lugar com que sempre sonhara. Mais do que qualquer edifício de luxo em Lisboa, era aquele que lhe capturara o coração. Catarina soltou um riso abafado e murmurou: arranjar um trabalho de limpeza num sítio destes. Ao menos percebeu o seu lugar. Quando o carro entrou no parque de estacionamento subterrâneo, um funcionário uniformizado cumprimentou-os com respeito. Ele guiou o carro da família para um lugar no fundo. Era uma zona de estacionamento reservada a VIPs, onde pessoas comuns nunca poderiam estacionar. A família saiu do carro sem perceber o que se passava. Ao subir para o átrio, um secretário de fato preto esperava por eles. O secretário, ao ver a família, fez de um sorriso respeitoso e disse: sejam bem-vindos. Bom dia, senhora. Inês está à vossa espera. Sigam-me, por favor. A família seguiu o secretário até ao elevador privado, no fundo do átrio. Aquele elevador ia diretamente para a penthouse. Enquanto o elevador subia rapidamente, a sogra, tonta, apoiou-se na parede. O filho mais velho, Gonçalo, perguntou ao secretário com uma voz irritada: vamos encontrar que presidente num local de trabalho de empregadas de limpeza? O secretário apenas sorriu educadamente, sem responder. Com um som suave, a porta do elevador abriu-se. A paisagem que se descortinou diante dos olhos da família Fê los ficar de boca aberta. Janelas panorâmicas com vista para toda a cidade, um chão coberto por um tapete grosso, uma parede inteira ocupada por um quadro enorme. Era um escritório de luxo numa penthouse, digno de um filme. No centro, havia uma secretária maciça de madeira nobre, e atrás da secretária, na cadeira de couro, estava alguém sentado. Não era a nora mais nova com o seu avental de mercado. Era uma mulher elegantemente vestida com um fato cinzento escuro. O cabelo estava apanhado num coque e uns pequenos brincos de pérolas brilhavam. Quando ela virou lentamente a cadeira e encarou a família, um grito abafado escapou da boca da sogra. Inês era a nora mais nova, Inês. A sua postura era completamente diferente da que mostrava na casa da sogra. As costas estavam direitas e o seu olhar era profundo e calmo. Era a imagem de uma gestora que liderava uma empresa. O filho mais velho, Gonçalo, negando a realidade até ao fim, riu-se com desdém. O que estás a fazer aqui? Estás a brincar aos presidentes? Foste apanhada a fazer biscates de limpeza? Inês não respondeu. Apenas olhou para a porta que dava para a sala ao lado. Momentos depois, a porta abriu-se lentamente. Os olhares da família voltaram-se todos para lá. E ao ver a pessoa que saiu pela porta, a família ficou novamente de boca aberta. Não era o sogro com o seu casaco de malha velho e as meias remendadas. Ele vestia um fato azul escuro impecavelmente passado a ferro. Na mão, segurava uma pesada pasta de couro preta. As costas curvadas do sogro estavam direitas. O seu olhar não era vago e perdido como de costume. Havia um brilho firme e imponente. A sogra, com uma voz trêmula, chamou o marido. Que, querido, por quê? Por que estás vestido assim? E essa pasta? O sogro não respondeu. Sentou-se silenciosamente na cadeira ao lado da secretária. Depois, pousou lentamente a velha pasta de couro na mesa. De lá de dentro, tirou maços de papéis grossos. Certidões de registro, contratos de compra e venda de imóveis e grossos documentos de herança notariados foram empilhados. O sogro olhou para cada membro da família e começou a falar. A sua voz era baixa e pesada. Acho que chegou a hora de vos contar. Eu não sou o velho pobre que vocês pensavam que eu era. A família mal conseguia respirar. O sogro continuou a sua história lentamente. Quando era novo, o sogro era dono de um grande terreno no Algarve. Era uma encosta que durante muito tempo ninguém quis. Mas, há 15 anos, a zona foi desenvolvida como um grande complexo turístico e o valor do terreno multiplicou-se por centenas. O sogro tornou-se um homem muito rico, mas não contou à família. Ficou profundamente desiludido ao ver que o filho mais velho e a nora só se interessavam por dinheiro. O sogro fingiu ser pobre para testar silenciosamente quem na família era uma pessoa de valor. O olhar do sogro voltou-se para a nora mais nova, Inês. Um brilho caloroso apareceu nos seus olhos.
A pessoa que geriu a minha fortuna de 100 milhões de euros e a duplicou foi esta menina, a nossa nora mais nova, Inês, que vocês tanto desprezaram e pisaram. O coração da sogra parou e ela cambaleou. A nora mais velha, Catarina, ficou gelada, de boca aberta. A história do sogro continuou. Inês, desde pouco depois de se casar, guardara o segredo do sogro. Com a sua perspicácia para os negócios e sentido de gestão, que aprendera a vender no mercado, transformara a fortuna do sogro em 5 edifícios. Inês finalmente falou. A sua voz era calma, mas continha a mágoa acumulada durante mais de 10 anos. O edifício do escritório de advocacia, onde a Catarina trabalhava, e o edifício da clínica que o Gonçalo queria expandir, pertencem à minha empresa. Foi por isso que o caso da Catarina foi retirado e o empréstimo do Gonçalo foi bloqueado. Catarina caiu de joelhos. O filho mais velho, Gonçalo, agarrou na cabeça e gemeu. A sogra, com a voz trêmula, tentou dizer alguma coisa, mas Inês interrompeu-a. Minha senhora, a sopa que a senhora deitou fora hoje de manhã, só o contrato que eu fechei com uma cadeia de hotéis, por causa daquele molho, vale 50 milhões de euros. Ao ouvir isto, a sogra perdeu as forças nas pernas e caiu no tapete. Só então percebeu que a nora que sempre desprezara como uma vendedora de mercado era alguém que lidava com quantias de dinheiro que ela nunca veria na vida. O sogro levantou-se lentamente e colocou um último documento em frente da família. Era uma escritura de doação devidamente notariada. Todo o patrimônio mencionado neste documento, no valor de 100 milhões de euros, já foi transferido, sem faltar um cêntimo, para a nossa nora mais nova, Inês. A família percebeu finalmente. A nora mais nova que tanto desprezaram e maltrataram era, na verdade, a verdadeira dona que detinha o poder sobre as suas vidas. Na penthouse, apenas se ouvia o tic-tac do relógio. Na penthouse, um silêncio pesado reinou por um longo tempo. A família permaneceu ali, atordoada e em choque. Quanto tempo passou? A primeira a recuperar a compostura foi a nora mais velha. Catarina, com o seu instinto de advogada, começou a pensar rapidamente. Com a voz trêmula, disse: Meu senhor, espere um momento. Este tipo de doação unilateral pode ter problemas legais. Viola a cota disponível dos outros herdeiros. A réstia. Se formos para tribunal com uma ação de inoficiosidade, podemos reverter a situação. Catarina tentava manter a sua última réstia de orgulho com uma expressão firme. Ela era uma advogada experiente, com inúmeros casos de disputas de herança no seu currículo. Mas Inês, ao ouvir as suas palavras, não mudou de expressão. Tirou outro maço de documentos grossos da gaveta da secretária. Catarina, eu já esperava por isso e preparei tudo. Inês espalhou os documentos sobre a mesa. Eram os documentos do processo de doação, perfeitamente concluídos. As assinaturas de 5 advogados e o selo do notário estavam impecavelmente apostos. Além disso, havia um atestado médico que comprovava a sanidade mental do sogro. Eram documentos perfeitos, a prova de qualquer disputa legal. O rosto de Catarina ficou branco. Ao ver aqueles documentos, percebeu instantaneamente que não conseguiria reverter a situação, por melhor que fosse o advogado que contratasse. Inês acrescentou, com uma voz calma, Catarina, aquele contrato de cessão de exploração com cláusulas de coação que me levou à loja da última vez. Se eu apresentar esse documento à ordem dos advogados, o que acontecerá à sua licença para advogar? Será classificado como um ato de coação claro sobre uma parte mais fraca. Catarina desmoronou-se completamente. As suas pernas fraquejaram e ela caiu no tapete. O seu orgulho de advogada, construído ao longo de uma vida, ruiu como um castelo de areia. O filho mais velho, Gonçalo, também não aguentou mais. Ajoelhou-se lentamente e arrastou-se até Inês. Ele, que durante toda a vida vestira a sua bata de médico com arrogância, estava de joelhos no chão. Suor frio escorria-lhe pela testa. Inês, por favor, só uma vez. Salva-me. Desbloqueia o empréstimo da minha clínica. Eu, que só sei ser médico, o que vou fazer nesta idade? Por favor, eu imploro. Gonçalo não conseguia levantar a cabeça, que estava colada ao tapete. Os seus ombros tremiam. Em circunstâncias normais, talvez Inês sentisse pena,
mas o seu olhar estava gelado. Os mais de 10 anos de desprezo que sofrera endureceram o seu coração. Inês recostou-se na cadeira e disse calmamente: Doutor, se é médico, reerga-se com o seu próprio mérito. Com a sua licença de médico, pode começar tudo de novo. E o seu consultório, que está num dos meus edifícios, terá de ser desocupado até ao final do próximo mês. Gonçalo finalmente levantou a cabeça e olhou para Inês. Os seus olhos estavam injectados de sangue, mas, perante a expressão firme de Inês, não conseguiu dizer mais nada. Nesse momento, a sogra desabou no tapete e começou a chorar. Como podes fazer isto? Eu sou a tua sogra. Fui eu que te criei. Inês olhou a sogra nos olhos. No seu olhar, não havia lágrimas, raiva ou compaixão, apenas uma calma fria. A voz de Inês era baixa e firme. Minha senhora, a senhora nunca me criou? E no momento em que, na festa de hoje, insultou os meus pais, a nossa relação terminou. Os meus pais criaram-me com o suor do seu rosto, a servir pratos de comida honesta. Como ousa a senhora falar deles? A sogra calou-se. Só então percebeu a profundidade da ferida que as suas palavras causaram na nora. Mas já era tarde demais. O sogro levantou-se lentamente. Tirou outro envelope do bolso interior do casaco. Era a sua notificação final para a mulher. O sogro pousou suavemente o envelope aos pés dela. Querida, vamos pôr um ponto final nisto. Lê este documento e assina. A sogra abriu o envelope com as mãos trêmulas. No topo do documento, em letras garrafais, lia-se: Requerimento de divórcio por mútuo consentimento. O rosto da sogra ficou branco como papel. Querido, o que é isto? Com a nossa idade. Divórcio? A voz da sogra falhou. O sogro olhou para a mulher com um olhar calmo. Podes ir para a casa do teu filho mais velho, que tanto adoras, ou para a casa da tua nora mais velha. A decisão é tua. Eu não posso mais viver debaixo do mesmo teto que tu. Depois de te ouvir dizer coisas indizíveis à nossa nora mais nova, tomei a minha decisão. A sogra olhou para o filho e a nora com um olhar desesperado. Mas o casal não conseguiu encarar o olhar dela. Afinal, eles próprios estavam numa situação desesperada. O filho mais velho, Gonçalo, acabou por descarregar a sua fúria na mulher. A culpa é tua, se não a tivesses provocado tanto. Se és advogada, devias saber avaliar as pessoas. Catarina não se ficou e respondeu: A culpa é minha? Foste tu e a tua mãe que a desprezaram desde o início. Eu só vos segui. O casal começou a discutir no meio da penthouse, a apontar o dedo um ao outro. A cena era tão degradante que até a sogra não conseguia olhar. O casal de elite, que durante toda a vida fora o orgulho da família, parecia agora um par de vagabundos. Inês carregou calmamente no botão do intercomunicador da secretária. Com uma voz suave e calma, deu uma ordem à sua secretária. Chame 2 seguranças, por favor. Está na hora dos nossos convidados saírem. Momentos depois, 2 seguranças robustos de fato preto entraram na penthouse. Eles guiaram a família para a saída com cortesia. O casal de filhos, envergonhado, saiu de cabeça baixa, quase arrastado para o elevador. A sogra seguiu-os, a cambalear. A família foi assim expulsa do edifício de 40 andares. O átrio, por ser hora de almoço, estava cheio de funcionários impecavelmente vestidos. Os seus olhares voltaram-se todos para a família. Catarina, que em tempos normais teria desfrutado daqueles olhares, sentia-os agora como facas afiadas. Naquele mesmo instante, enquanto Inês voltava para a sua penthouse, o seu marido, Miguel, aproximou-se. Ele olhou para a mulher em silêncio e depois disse em voz baixa: Querida, desculpa, eu não sabia de nada e não te consegui proteger deles. Desculpa mesmo. Inês virou-se lentamente e pegou suavemente na mão do marido. A sua expressão, até então dura, finalmente suavizou-se. Não tens culpa de nada. Foi por teres estado sempre ao meu lado, em silêncio, que eu consegui chegar até aqui. Muito obrigada. Alguns dias depois, a nora mais velha, Catarina, recebeu a notificação oficial de despedimento do seu escritório de advocacia. Na clínica do filho mais velho, Gonçalo, foram colocados selos de penhora por todo o lado. A sogra, vendo os seus 2 filhos de elite desmoronarem-se de um momento para o outro, ficou na rua.
Inês observou a sua queda de longe, com calma, e em vez de compaixão, implementou silenciosamente uma justiça fria. Passaram-se 6 meses. Era o 6º mês, desde que a nora mais nova, Inês, cortara os laços com a família do marido. Durante esse tempo, o mundo mudara muito. A primeira coisa a mudar foi a zona do mercado que Inês defendera durante toda a sua vida. Inês tomou uma decisão importante sobre o local da sua mercearia, que gerira durante décadas. Ela não demoliu o local, pelo contrário, manteve a aparência antiga do mercado e, ao lado, construiu um moderno laboratório de tecnologia alimentar. O nome oficial do laboratório era Laboratório Alimentar Sol, Terra. O nome era uma homenagem aos seus pais. Desde a abertura do laboratório, toda a zona do mercado ganhou uma nova vida. Inês partilhou generosamente com os comerciantes do mercado os molhos e as técnicas de preparação que desenvolvera. A dona da pastelaria, com a ajuda de Inês, adquiriu um sistema de embalamento a vácuo higiênico. O dono da peixaria assinou um contrato de fornecimento oficial com o hotel que Inês lhe apresentou. A zona do mercado tornou-se um dos principais destinos gastronômicos do país. Mesmo durante a semana, estava cheia de turistas e, ao fim de semana, os carros faziam longas filas à entrada. Inês dizia sempre o mesmo aos comerciantes do mercado: o valor do suor que derramamos durante toda a nossa vida não pode ser menosprezado por ninguém. Numa noite de outono, uma idosa cambaleava na rua em frente ao laboratório. Levava 2 sacos de plástico pretos, um em cada mão. Dentro dos sacos havia papelão dobrado. Aquela idosa era a sogra Beatriz. A sogra, com mais de 70 anos, apanhava papelão para sobreviver, fora expulsa da casa do seu filho mais velho e da nora, em quem tanto confiava. A nora mais velha, assim que ficou sem rendimentos, passou a tratar a sogra como um fardo e, após uma discussão acesa, pô-la na rua. A sogra vivia num pequeno quarto alugado. As suas roupas eram miseráveis. Em vez de vestidos de cerimônia, usava um casaco velho e, nas mãos, umas luvas de trabalho gastas. A sogra, ao passar por acaso em frente ao laboratório, viu um rosto familiar através da janela de vidro e parou. Dentro do laboratório, Inês estava em reunião com os seus funcionários. A sua figura, de fato elegante e com um leve sorriso, era deslumbrante. A sogra aproximou-se da janela com as mãos trêmulas. Queria dizer-lhe alguma coisa. Pensou que, se ajoelhasse e implorasse, talvez Inês lhe desse alguns euros. No momento em que a sogra se aproximava da entrada do laboratório, um homem de fato barrou-lhe o caminho. A sogra levantou lentamente a cabeça e olhou para o homem. Era o seu filho mais novo, Miguel. Ele trabalhava agora como chefe de gabinete na empresa de Inês. A expressão de Miguel não mostrava qualquer hesitação. A sua voz era calma, mas firme. Mãe, o meu dever como filho terminou. Vá procurar o seu filho mais velho, aquele filho de quem tanto se orgulhava. A sogra tentou agarrar a manga do casaco do filho, mas o filho afastou a sua mão com suavidade, mas com firmeza. A sogra acabou por ter de se ir embora de mãos vazias. Pegou nos sacos de papelão e caminhou, a cambalear, pela rua escura. Na mesma altura, a nora mais velha, Catarina, trabalhava num pequeno e modesto escritório de advocacia na província. O seu cargo não era de advogada, mas de secretária. Ela, que passara a vida a trabalhar num escritório de luxo em Lisboa, agora organizava papéis e fazia fotocópias num pequeno escritório desconhecido. O grande escritório onde trabalhava nunca mais a aceitou de volta. O mundo da advocacia em Portugal era pequeno e a sua reputação estava em frangalhos. Quando, na hora do almoço, comia uma sanduíche na rua, sentia-se infinitamente pequena no meio das pessoas bem vestidas que passavam. Catarina, por vezes, lembrava-se dos seus tempos de glória e chorava em segredo. O filho mais velho, Gonçalo, estava numa situação semelhante. Após várias queixas de pacientes por má prática, a sua licença para exercer medicina foi suspensa. Acabou por ir trabalhar para uma obra na província. Com as mãos que durante toda a vida seguraram um bisturi, agora carregava pesados sacos de cimento. Todas as noites, no seu pequeno contentor, remoía os seus dias de arrogância e chorava de arrependimento. Entretanto, Inês levou o sogro para sua casa. Recusou firmemente,
a sugestão de o colocar no melhor lar de idosos. Na penthouse de Inês, foi preparado um quarto acolhedor para o sogro. Nesse quarto estavam os livros antigos e o rádio que o sogro gostava de ouvir. O sogro recebia todas as noites um jantar quente preparado por Inês. Sempre que se sentava à mesa, pegava na mão da nora e dizia: "Minha querida, só no fim da vida é que encontrei uma verdadeira filha. Muito obrigado, muito obrigado." Os olhos do sogro estavam sempre marejados de lágrimas. Inês segurava a mão do sogro com as suas duas mãos e sorria docemente. A história de sucesso de Inês espalhou-se de boca em boca por todo o país. Uma estação de televisão nacional convidou-a para ser a protagonista de um documentário. Depois da emissão, as pessoas começaram a chamar-lhe a presidente de avental, porque ela ia todas as manhãs para o laboratório e cozinhava com os seus funcionários. Na entrevista, o apresentador perguntou a Inês qual era o segredo do seu sucesso. Inês pensou por um momento, olhou para a câmara e disse: "Manter-me no meu lugar, em silêncio, no posto mais humilde. Esse foi o segredo da minha vida, e não desprezar as pessoas. Se não nos esquecermos disso, todos podemos ser os protagonistas da nossa própria vida." Após a emissão, milhares de comentários foram publicados no site do programa. As pessoas ficaram profundamente comovidas com a história sincera de Inês. A sogra viu por acaso a emissão na televisão. Ao ver a nora, que durante toda a vida desprezara e criticara a brilhar tanto no ecrã, acabou por abraçar a televisão e chorar. Eu deitei fora a minha sorte, a maior sorte do mundo." A sogra batia no peito e soluçava, mas já não havia como voltar atrás. Alguns dias depois, Inês foi visitar o túmulo dos seus pais, numa aldeia remota. Nas suas mãos, levava uma grossa certidão de registro. Inês pousou o documento em frente ao túmulo. Depois, acariciou a lápide e sussurrou: "Mãe, pai, agora ninguém nos pode desprezar por sermos gente do mercado. A vossa filha está a pagar o valor do suor que vocês derramaram durante toda a vossa vida." Uma grossa lágrima escorreu pelo rosto de Inês. O céu de outono estava, naquele dia, excepcionalmente azul e límpido. Inês permaneceu junto ao túmulo por um longo tempo, com um sorriso profundo e sereno que só os verdadeiros vencedores conseguem ter. Passou mais um ano, na cozinha da penthouse de Inês. Todas as noites, às 7 horas, subia um vapor quente. Ela já não precisava de cozinhar a olhar de lado para os outros. Ali era a sua própria cozinha, para a sua família. Inês de avental estava em frente à tábua de cortar. O seu avental já não era o velho e gasto que usava no mercado, mas também não era o avental vistoso de um chefe de hotel. Era simplesmente um avental de algodão, novo e limpo. Sempre que vestia aquele avental, Inês sentia que não era uma vergonha, mas sim uma medalha de honra. Naquela noite, a mesa de jantar estava posta com pratos simples, mas cheios de carinho. Arroz branco a fumegar, a sopa rica do mar que o sogro adorava, legumes salteados e, por fim, peixe grelhado. Não era um banquete de hotel, mas era uma refeição mais quente do que qualquer outra. O sogro, sentado à mesa, olhava para a comida com um rosto feliz. Um sorriso pacífico iluminava o seu rosto. O sogro pegou na colher com a mão trêmula, provou uma colherada de sopa e, suspirando, disse: "Isto sim, é uma verdadeira refeição. Não há nada melhor no mundo do que a comida da minha nora." Uma lágrima quente formou-se nos olhos de Inês. O seu marido, Miguel, ao lado, sorriu e serviu uma chávena de chá quente ao pai. Naquela mesa, onde 3 pessoas se sentavam, havia uma felicidade profunda e genuína que não se sentia em nenhuma grande festa. Inês começou a doar uma parte significativa dos lucros da sua empresa à sociedade. Criou uma fundação de solidariedade social. O nome da fundação era Fundação Mesa Quente, em homenagem aos seus pais. O principal projeto da fundação era a criação de empregos para idosos. Inês contratou ativamente idosos do mercado que estavam na mesma situação que ela. A sua experiência e sabedoria, acumuladas ao longo de uma vida, eram um bem mais valioso do que qualquer diploma. Os idosos, com mais de 70 anos, a trabalhar com sorrisos rasgados no laboratório alimentar, tornaram-se um fenômeno. A zona do mercado que Inês reabilitou recebeu o nome oficial de Rua da Inês pela autarquia.
Um grande letreiro foi colocado à entrada do mercado e mesmo durante a semana, turistas estrangeiros, de câmara em punho, enchiam o local. A Rua da Inês tornou-se um dos principais pontos turísticos da cidade. O marido, Miguel, tornou-se um companheiro leal ao lado da mulher. Ele, que durante toda a vida fora desprezado como um eterno chefe de secção, era agora um homem mais feliz do que nunca. Ajudava na empresa da mulher e começara uma nova vida. O casal conseguia conversar calorosamente apenas com o olhar. Numa manhã de primavera, chegaram 2 cartas à casa de Inês. Uma era da nora mais velha, Catarina, e a outra do filho mais velho, Gonçalo. Ambas as cartas estavam em envelopes grossos. Sem abrir os envelopes, era possível adivinhar o que continham. Inês pousou as 2 cartas na mesa e ficou a olhar para elas por um longo tempo. O marido ao seu lado perguntou cautelosamente: "Querida, não vais ler? Afinal, já foram família." Inês abanou lentamente a cabeça. A sua expressão era firme, mas não havia tristeza nem raiva. O perdão é apenas para quem se arrepende sinceramente. O que eles enviaram não são cartas de arrependimento, mas sim de súplica. No momento em que as ler, a paz da nossa família será perturbada. Inês pegou nas 2 cartas e dirigiu-se para a pequena trituradora de papel ao lado da secretária. Sem abrir os envelopes, introduziu-os na máquina. O som do papel a ser desfeito ecoou por um momento e depois silenciou. Assim, Inês manteve os seus princípios até ao fim. Na mesma altura, a sogra passava os seus últimos dias numa pequena instituição de solidariedade. Vivia com a ajuda das pessoas que durante toda a vida desprezara. A sogra, sempre que via as notícias de Inês na televisão, batia no peito e chorava de arrependimento, mas as suas lágrimas já não chegavam a ninguém. Inês publicou a história da sua vida num livro. O título era "O Avental é a Minha Medalha de Honra." O livro tornou-se um best-seller logo após o lançamento. As noras de todo o país leram o livro, riram e choraram com ele. A história de Inês não era apenas uma história de vingança, mas sim a história de uma mulher forte que se defendeu até ao fim. Na última página do livro, Inês escreveu: "O avental não foi um fardo, mas sim a minha medalha de honra. As gotas de suor que derramei silenciosamente no posto mais humilde acabaram por me levar ao lugar mais alto." Ao fim da tarde, Inês estava em frente à grande janela panorâmica da sua penthouse. O seu olhar estava fixo na zona do mercado, ao longe. Lembrou-se do dia em que, recém-casada, começou a sua vida na casa da sogra e abriu a sua primeira loja, numa pequena banca à entrada do mercado. Naquela altura, Inês só tinha 15.000 euros. Esse dinheiro era a última herança que os seus pais lhe deixaram como presente de casamento. Com esse dinheiro, abriu uma pequena mercearia e trabalhou sem parar, das 4 da manhã às 11 da noite. As mãos gritaram, os pés incharam, mas nunca parou. Inês, ao recordar esses tempos, sorriu. Agora, ela sabia que todo aquele tempo não fora em vão. Todas as suas lágrimas e suor tornaram-se o adubo que a fortaleceu. O marido aproximou-se e pousou a mão no seu ombro. O sogro, na sua cadeira de rodas, também se aproximou. Os 3 observaram a paisagem que se estendia para além da janela. O pôr do sol pintava de vermelho os edifícios. O tempo de violência, perpetrado em nome da família, era agora uma história distante. No seu lugar, restava apenas o calor de uma verdadeira família. Inês sussurrou para si mesma: "Aguentaste bem, Inês. Viveste muito bem." Nos seus lábios, um sorriso brilhante e caloroso que ninguém lhe podia tirar, floresceu. A luz do pôr do sol acariciava suavemente o seu rosto. Ali estava o rosto de uma mulher que brilhava mais do que qualquer joia. A história de Inês terminava assim, calorosamente, com o pôr do sol sobre a cidade como pano de fundo. A vida de uma nora e a verdadeira vida de uma mulher desabrochava finalmente com as suas próprias cores brilhantes. Esta foi a história de Inês, a nora da mercearia. O que acharam? Parece que o tempo acaba por reconhecer o valor de quem se mantém fiel ao seu lugar, em silêncio. O velho ditado de que não se deve desprezar ninguém está bem presente nesta história. Tem alguém ao vosso lado, como a Inês, que se dedica silenciosamente à família. Que tal hoje dirigirem-lhe uma palavra de carinho? Se gostaram da história,
Deixem o vosso gosto e subscrevam. Voltaremos com mais histórias emocionantes. Muito obrigado por assistirem hoje.